E aí, gente, tudo bem? Mais uma segunda-feira, mais uma live. Hoje vamos falar sobre a rotulagem de produtos orgânicos. Sim, senhoras. Gente, existem muitas legislações que tratam do assunto orgânicos, tá? Então tem leis, instruções normativas, decretos, enfim, tem bastante coisa. Mas eu vou focar aqui na rotulagem dos produtos orgânicos, tá? Por dois motivos. Então, primeiro, aqui a gente fala sobre rotulagem, né? Então, claro, vou focar em rotulagem. E segundo, se eu for falar de todos os critérios para que um produto seja orgânico, desde lá do plantio até o processo, armazenamento, comercialização, transporte, tudo isso, eu ia precisar gastar a semana inteira de live para falar sobre orgânicos e não é o foco aqui, né? A gente quer saber da rotulagem. Então eu vou tratar das duas principais legislações que falam do assunto. Vou passar por cima, assim, vou falar meio geral dos outros critérios e a gente foca em rotulagem, beleza? Vamos começar então o que interessa. Vamos lá, rotulagem de produtos orgânicos. Gente, como eu tava falando, muita coisa envolve produtos orgânicos, tá? Então é desde de como é feito o plantio, ou não necessariamente o plantio, mas o cuidado com a matéria-prima, seja vegetal ou animal. Passa pelos sanitizantes que usam, o que processa no mesmo lugar, como é o transporte, como é a comercialização, até a disposição de produtos orgânicos nos supermercados, nos pontos de venda, são tratados por legislação, tá? Então a gente precisa ficar atento a tudo isso quando a gente tá na cadeia, né? Quando a gente faz parte de qualquer processo da cadeia, da produção de alimentos até a comercialização, a gente precisa ficar de olho nisso. Então tem legislações específicas. Aqui hoje na live eu vou focar nas duas principais para rotulagem. Então, quem gosta de anotar a legislação já se prepara. É a Instrução Normativa número 19 de 2009, tá? E Instrução Normativa número 18 de 2014. As duas são do MAPA, tá, gente? É o MAPA que cuida de toda essa rotulagem, de toda essa produção de orgânicos. Fica tudo com o MAPA, principalmente. Ok? Então, essas duas instruções normativas são do MAPA. A instrução normativa número 19 de 2009, ela é uma instrução normativa bem extensa e ela não trata só de rotulagem, ela trata de todos os critérios para um orgânico. Então, tudo isso que eu falei de produção, desde o plantio ou do cuidado com a matéria-prima, independente da origem, se é vegetal ou animal, transporte, armazenamento, tudo isso tem aqui na Instrução Normativa número 19. Mas pensando que a gente trabalha com rotulagem, a gente precisa prestar atenção lá no título 2, tá? Principalmente no capítulo 2 dessa Instrução Normativa. Então, eu vou fazer aqui igual a gente fez com transgênicos e com alguns outros assuntos e vou me guiando pela legislação mesmo pra gente ir discutindo. E eu tinha, por acaso, aqui em casa, alguns produtos orgânicos, então eu separei eles aqui pra gente ver a rotulagem depois de ler essas legislações, tá bom? Então, a hora que a gente chega aqui no título 2, ele é da informação da qualidade orgânica. Então, aqui que vai tratar sobre rotulagem. No capítulo 1 desse título 2 da Instrução Normativa número 19, só tá escrito assim, ó. A informação da qualidade orgânica pode se dar por meio da declaração de transação comercial, da rotulagem dos produtos, por material de publicidade e propaganda e por dizeres expostos nos locais de comercialização. Então, é permitido que a gente fale sobre orgânicos por todos esses meios. A gente pode pôr no rótulo, a gente pode usar nos materiais de publicidade e propaganda e também pode colocar essa identificação nos lugares de comercialização, tá? Então, tudo isso é permitido e tá aqui na legislação. A hora que a gente vem para o capítulo 2,
é aqui que ele vai falar exclusivamente de rotulagem. Então ele chama, inclusive, da rotulagem de produtos orgânicos no Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica. Nessa legislação, ele trata de produtos que vão ficar aqui, que são produzidos aqui no Brasil e vão ser comercializados no mercado interno. Eles vão falar de produtos para exportação e também de produtos importados. Então, a gente precisa ficar de olho nessas 3 questões também, tá? Então, aqui o primeiro artigo desse capítulo 2 é: o atendimento do disposto nesse regulamento não exime o cumprimento de outras exigências sobre rotulagem contida nas legislações específicas para os diferentes produtos. Então, não é porque é um produto orgânico que ele vai ter alguma diferença de rotulagem, que ele vai ter que deixar de cumprir alguma outra legislação que caiba aquele produto. Então, nas questões de legislação, um leite orgânico precisam cumprir as mesmas legislações, com a diferença de que o leite orgânico ele vai ter que cumprir também a legislação de orgânicos. Deixa eu pensar em outro produto. Um mix de frutas desidratadas orgânico vai precisar cumprir todos os critérios de rotulagem de um mix de frutas normal, mais os critérios para rotulagem de orgânico. Então, é a mesma coisa que eu falo quando um produto tem um regulamento técnico específico, um RTIQ. Não é porque ele tem um regulamento técnico específico que a gente vai esquecer todas as outras legislações. Quando ele tem um regulamento técnico específico, é só mais uma legislação com a qual a gente precisa trabalhar, a qual a gente precisa prestar atenção, ver os critérios e seguir. E a questão dos orgânicos é exatamente igual, então eu não vou deixar de seguir nenhuma legislação dos produtos em geral. Se o meu produto for orgânico, só quer dizer que eu tenho mais algumas legislações para trabalhar e mais algumas coisas para prestar atenção, tá? Então é mais ou menos isso que quer dizer, mais ou menos isso não, é isso que quer dizer esse primeiro artigo aqui do capítulo 2, do título 2. Então, a legislação começa aqui com a rotulagem no mercado interno. Então, esses são os produtos que são produzidos e comercializados aqui no Brasil. A engenheira Gabi perguntou: o mapa regulamenta até mesmo produtos que usualmente são da Anvisa, tipo biscoito orgânico? Sim, é o que eu acabei de falar aqui sobre as legislações. Um biscoito orgânico, ele vai continuar sendo Anvisa e seguindo todas as legislações que ele seguiria normalmente. A única questão é que ele precisa, a gente precisa ver se ele realmente se encaixa nesses critérios para que ele seja orgânico, e aí ele vai ter que seguir essa parte da rotulagem aqui que está em uma instrução normativa do mapa, para que ele seja rotulado corretamente como orgânico. Tá? Mas não é porque ele é orgânico que ele passa a ser do mapa e aí você tem que tratar ele como um produto do mapa. Não, ele ainda é Anvisa, mas ele vai seguir também uma instrução normativa do mapa. É até interessante essa pergunta, porque acontece muito das pessoas falarem assim: ai não, mas isso é Anvisa, ai não, mas isso é mapa, ai não, mas não sei o que lá. Gente, em rotulagem, pelo menos, isso não tem nada a ver, tá? Então, assim, produtos do mapa seguem legislações da Anvisa e produtos da Anvisa seguem legislações do mapa. Precisa ver, claro, quando isso vai acontecer, mas, por exemplo, a legislação de alergênicos é uma legislação da Anvisa. No entanto, ela se enquadra para produtos do mapa. O que não quer dizer, por exemplo, que um requeijão. O requeijão é um produto mapa de origem animal, que precisa de CIF, enfim, de registro no mapa, você precisa registrar o rótulo lá no PGA SIG-CIF, enfim, precisa fazer todos esses critérios. Mas não é porque ele é mapa, ele é registrado no mapa, ele tem um CIF, você registrou o rótulo dele lá, que ele não vai seguir uma legislação que é da Anvisa, como o caso da legislação de alergênicos. Requeijão precisa sim seguir essa legislação e rotular alergênicos. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, com um biscoito que quer usar a alegação de orgânico.
por mais que ele seja da Anvisa e que a grande maioria das legislações que ele vá seguir seja da Anvisa, se ele for orgânico e quiser rotular como orgânico, ele vai precisar seguir essa instrução normativa do MAPA, tá? Isso não são barreiras, tá? Isso acontece bastante, a gente não pode limitar isso. Um negócio é Anvisa, o outro é MAPA, então não pode usar a legislação. É sempre bom ver o âmbito de aplicação das legislações. Se ele define, por exemplo, que é só para produtos de origem animal, produtos de origem vegetal, ou tipo produtos da Anvisa, produtos do MAPA, então tem que ficar de olho nisso, tá? Nesse caso aqui, qualquer produto vai seguir essas legislações. Então, como eu estava falando, a legislação começa aqui com a rotulagem para o mercado interno, que são produtos produzidos e comercializados aqui no Brasil, tá? E aí ele diz aqui, o rótulo dos produtos orgânicos para o mercado interno deverá conter informações sobre unidade de produção constando no mínimo o nome ou o nome empresarial, endereço e o número do CNPJ ou CPF. Então esse aqui também não vai muito além do que já se pede na RDC 259, né? A gente sempre precisa colocar as informações do fabricante. Então é isso que tá dizendo aqui, tá só reforçando, porque a gente já precisa fazer isso mesmo. A Lilian perguntou, e uma barra de cereais com mel e pólen, é Anvisa ou MAPA? É Anvisa, é barra de cereal, né? Produto de origem animal são produtos que a origem é animal, uma barra de cereal não é origem animal, né? Mel, por exemplo, é origem animal. A Kátia falou, mas aí ambos fiscalizam o local e devo levar nos 2 órgãos para aprovação do rótulo? Então, Kátia, no caso, esses produtos não precisam de aprovação de rótulo. Tipo, você vai fazer um biscoito, não tem que aprovar o rótulo. Normalmente se aprova rótulo só, se eu não me engano, de produto de origem animal do MAPA. Eu não sei se agora, tipo, bebida também precisa, mas se você pensar no biscoito, que foi o exemplo que deram ali antes, ninguém precisa aprovar o seu rótulo, você tem que fazer um rótulo certo. E quem vai fiscalizar, no caso, por exemplo, de um biscoito, é a Anvisa. Só que você vai ver aqui que para ser orgânico ele vai ter que passar por uma certificação. E essa certificação não é de nenhum dos dois, na verdade, a gente vai chegar lá. Então, aqui no primeiro artigo da rotulagem no mercado interno, diz que a gente precisa colocar os dados do produtor, tá? Eu acho que isso aqui tá aqui, e aí é só uma opinião minha, porque assim, mesmo que você esteja comercializando, por exemplo, uma aveia, que é o caso que eu tenho aqui, uma aveia orgânica, e essa aveia venha de um produtor rural orgânico, de uma agricultura familiar, mesmo assim você vai ter que colocar as informações dessa agricultura familiar, tá? Então é isso. Depois vem aqui, os produtos orgânicos e os produtos com ingredientes orgânicos. Então notem que aqui é igual nos transgênicos. Existem produtos transgênicos e produtos com ingredientes transgênicos, tá? Precisa prestar atenção nisso também. Então, os produtos orgânicos e os produtos com ingredientes orgânicos. Então, o que é um produto orgânico e um produto com ingrediente orgânico? Um produto orgânico é, por exemplo, uma aveia em flocos, que é só aveia e é orgânica. É um produto orgânico. O que é um produto com ingredientes orgânicos? É um cereal matinal que tem ali alguns ingredientes que são orgânicos e outros que não são, tá? Então, de novo, os produtos orgânicos e os produtos com ingredientes orgânicos que atendam ao estabelecido lá onde ele diz o que é um produto orgânico ou com ingrediente orgânico, serão identificados pelo selo do Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade Orgânica, que é aquele selinho de orgânico que a gente conhece, né, que sempre vê. Deixa eu mostrar um exemplo aqui, vai ficar espelhado, mas depois eu vou mostrar direitinho, tá? Então, é esse selinho aqui, que é o selo do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica. Então, aqui nessa Instrução Normativa 19 mesmo diz que o selo
tem que estar na parte frontal do produto e logo abaixo dele tem que ter a identificação do sistema de avaliação de conformidade orgânica utilizado. Então pode ser o sistema participativo, que é quando você faz parte de uma... Ai, como que é o nome? Esqueci agora. Cooperativa. Então, às vezes, quando você faz parte de uma cooperativa, você consegue essa certificação por participação. Isso, cooperativa, a Beth mandou. Ou então você consegue esse selo por auditoria de certificadora. Então, aqui todos têm, ó, certificação por auditoria, certificação por auditoria e sistema participativo. Então, uma dessas duas identificações vão ter que estar logo abaixo do selo para indicar como que você conseguiu esse atestado de orgânico, se foi por auditoria ou por cooperativa, tá? Então, que legal, nem tinha reparado nisso, mas aqui tem 2 exemplos que foi por auditoria e um por sistema participativo. Isso tem que estar logo embaixo do selo no painel principal, nos 3 aqui estão corretos. E o selo tem... O selo, gente, na verdade, essa instrução normativa 18 de 2014, ela trata só sobre o selo, tá? Então, aqui logo no artigo 1º dessa legislação já tá aqui que o intuito dela é instituir o selo único oficial do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica e estabelecer os requisitos para que a utilização que está prevista lá na Instrução Normativa 19 seja correta e unitária e padronizada, né? Então, o selo do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica somente poderá ser utilizado nos produtos orgânicos certificados oriundos de unidades de produção controlada por organismos de avaliação da conformidade credenciados ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, na realidade, quem certifica não é o MAPA, mas são certificadoras credenciadas, né? Que eu conheço, assim, tem 2 grandes no Brasil, mas tem algumas certificadoras aí credenciadas para fazer essa certificação de orgânico. Aí aqui, gente, tem alguns critérios do tipo, a parte preta tem que ser 100% preto, o verde ele dá aqui os critérios de qual é o verde. Então tem 3 tipos de selo, tem o colorido, o preto e branco ou o preto e cinza. E aí ele vai dar várias aqui, qual que é a fonte que tem que usar, os tamanhos, tem toda a especificação aqui nessa instrução normativa número 18, de qual é o espaço que tem que ter entre o O e a bordinha, então tudo isso fica bem definidinho aqui. Tem que passar por alguma certificação, seja ela participativa ou por auditoria. Você não pode simplesmente, eu comprei ali uma matéria-prima orgânica e vou colocar esse selo aqui. Não, isso é ilegal, tá? Não façam isso. Então tem que passar pela certificadora. A Hannah falou que a auditoria participativa também pode ser por OPAC ou OCS. Mas a OCS não é permitido ter o selo. Aí já ficou muito complexo pra mim, já não entendo o que você já tá falando. Mas é isso. Então aqui a Instrução Normativa 18 de 2014, ela trata só sobre o selo, tá? Especificidades do selo. Então, voltando aqui para a Instrução Normativa número 19, ela fala então que o selo tem que estar no painel principal e tem que estar escritinho ali embaixo, junto com o selo, qual foi a forma de certificação. Aí vem outra informação importante, que é a informação da qualidade orgânica nos rótulos
deverá se dar na parte frontal do produto e será identificada pelo uso dos termos orgânico, produto orgânico ou produto com ingredientes orgânicos. Então, essas são as três expressões que a gente pode usar para indicar que esse produto é orgânico ou que tem ingredientes orgânicos, que é orgânico, produto orgânico ou produto com ingredientes orgânicos. E a gente também pode fazer variação de gênero, masculino ou feminino, e número se é singular ou plural, tá? Então a gente pode fazer essas alterações gramaticais. A OPAC é o organismo participativo da avaliação da conformidade, uma certificadora de produtores cadastrados no mapa, que daí é no sistema participativo, né? Então, enfim, a gente pode usar orgânico ou orgânicos ou orgânicas, né? Por exemplo, eu não preciso falar maçãs orgânicos, eu posso falar maçãs orgânicas. Então, a gente pode fazer essa variação de gênero e de singular e plural. E também, gente, olha aqui um exemplo onde a gente pode dar denominações de qualidade. Então, que é previsto em regulamento técnico, né? Então, tem aqui um parágrafo único que diz que os termos previstos, né, ali antes, podem ser complementados pelos termos ecológico, biodinâmico, da agricultura natural, regenerativo, biológico, agroecológico, permacultura e extrativismo sustentável orgânico e outros que atendam os princípios estabelecidos pela regulamentação da produção orgânica. Então, é permitido que tenham, sim, essas denominações de qualidade, desde que sejam verdade, claro. Então, se a gente vê, tipo, café orgânico biodinâmico, tudo bem, se ele atender todos os critérios, esse biodinâmico não está errado. Ou então, maçã orgânica da agricultura natural, tá tudo certo. Eu posso usar esse da agricultura natural, desde que isso seja verdade. Não é mesmo? E aí vem aqui, quando que eu vou usar orgânico, produto orgânico, com ingredientes orgânicos, como que eu posso usar isso? Porque o produto, ele não precisa ser 100% orgânico e nem 100% dos ingredientes orgânicos, para poder usar o selo, chamar de orgânico, tudo isso. Então tem alguns limites toleráveis. Deixa eu tomar uma água antes de falar isso. O próximo artigo aqui, também da Instrução Normativa 19, fala justamente sobre isso. Então, para produtos que contenham ingredientes, incluindo aditivos. Então, prestem atenção, porque os aditivos entram nessa conta, tá? Que não sejam orgânicos, aplicam-se as seguintes regras. Então, quando o produto tem 95% ou mais de ingredientes orgânicos, eles devem ser identificados com o termo orgânico ou produto orgânico. Então, eu só vou poder escrever no meu painel principal e chamar o meu produto de orgânico ou de produto orgânico quando pelo menos 95% dos ingredientes, incluindo os aditivos, sejam orgânicos. E assim, gente, 95% dos ingredientes de forma de quantidade mesmo. Não de quantidade, mas de números, digamos assim. E não da porcentagem que ele está presente ali na composição do alimento. Então, se eu tiver... Por exemplo, se eu tivesse aqui uma aveia, que era aveia, açúcar e banana, se eu tivesse esse produto. Não é porque eu tenho muita aveia e muita banana que elas vão contar mais para ser orgânico do que o açúcar, que eu só tenho um pouquinho. Todos contam iguais, então cada um vai valer lá 33,3333% do produto. Então, nesse caso de um produto que fosse composto por banana, aveia e açúcar, nem teria como um deles ser não orgânico. Todos eles precisariam ser orgânicos para que a gente chegasse em pelo menos 95% dos ingredientes orgânicos e poder rotular dessa forma. Se um deles já não for, eu só vou chegar em 66,66666% e aí eu não vou conseguir chamar ele de nada, como a gente vai ver aqui mais um pouquinho para frente.
E nesse caso, né, quando eu chego em pelo menos 95% dos ingredientes orgânicos, mas eu tenho algum que não seja, então vamos supor que o meu produto fosse banana, aveia, açúcar, mel e sorbato de potássio. E aí o meu sorbato de potássio não fosse orgânico e todo o resto sim. Aí eu acho que eu conseguiria chegar em 95%, né? Cada um ia ter 20%, não ia chegar. Tá, vamos supor que eu tenho aí um bolo que tem vários ingredientes. E aí só o açúcar não é orgânico. Todo o resto de todos os ingredientes do meu bolo são orgânicos e eu consigo atingir essa quantidade de 95% dos ingredientes orgânicos. Então eu vou poder chamar ele de bolo orgânico ou de produto orgânico, mas eu vou ter que identificar os ingredientes não orgânicos. Então na minha lista de ingredientes eu vou ter que identificar que aquele açúcar não é orgânico. Eu preciso dizer para o consumidor qual é o ingrediente não orgânico da lista, tá? Tem um exemplo aqui que isso acontece, a gente vai ver como eles identificaram. Eles não dizem aqui, gente, como a gente tem que identificar, tá? Se é para pôr um asterisco e depois dizer que não é orgânico, se é para escrever tipo açúcar não orgânico, se só de escrever todos os outros como orgânico e esse se não falar nada já está identificado. Ele só diz aqui que deverão ser identificados os ingredientes não orgânicos. Só isso. A Alane falou, alguns produtores confundem o fato de serem certificados como orgânicos e acharem que não precisam de registro nos órgãos oficiais. Pois é, não é assim, tá, gente? É o que a gente viu lá no começo. Não é porque o produto é orgânico, é certificado como orgânico, rotula como orgânico, que ele tá livre de alguma outra coisa. É só um a mais. Então, é só uma coisa a mais que você precisa fazer. Você não vai deixar de fazer nada que você já deveria fazer e porque é orgânico. Então, é só um extra, tá? Então, se você tem, por exemplo, um queijo que você vai rotular como orgânico, você precisa sim ter cadastro no CIF, no CIA ou no SIM, tá? Tudo certinho. Cadastrar o seu rótulo, tudo certo, tudo igual. Então, tem pelo menos 95% dos ingredientes orgânicos, tudo certo, pode chamar de orgânico ou de produto orgânico, mas tem que identificar quais são os ingredientes não orgânicos, se tiver algum. Lembrando que aditivos contam, tá? Então, os aditivos também entram nessa conta. O que não entra nessa conta? Sal e água, só isso. Então, se eu tenho um néctar, por exemplo, que é goiaba, água e açúcar. A água não vai entrar na conta. Se a minha goiaba e o meu açúcar forem orgânicos, tá tudo certo, ele é 100% orgânico. A água não vai entrar, né? E sal também não entra na conta, mas só, de resto tudo entra, inclusive os aditivos. Aí, para os produtos que estiverem entre 70% e 95% dos ingredientes orgânicos, o rótulo você vai ter que chamar ele de produto com ingredientes orgânicos. Então, essa é a diferença. Se eu tenho se eu tenho de 95% para cima dos ingredientes, eu vou chamar ele de orgânico ou produto orgânico. E se eu tiver entre 70% e 95% dos ingredientes orgânicos, aí eu chamo ele de produto com ingredientes orgânicos. A Mila falou, fora que existe uma lista de produtos que você pode ou não adicionar que não são orgânicos. Como assim, Mila? Eu não entendi o que você quis dizer com a sua frase. Então, entre 70% e 95% dos ingredientes orgânicos a gente chama de produto com ingredientes orgânicos. E aí, no rótulo, a gente vai ter que identificar quais são os ingredientes orgânicos. Então, lá, quando eu tenho mais do que 95%, eu chamo de orgânico ou produto orgânico e identifico quais não são orgânicos.
E aqui nesse segundo caso, quando eu tenho entre 70% e 95%, eu chamo de produto com ingredientes orgânicos e identifico quais são os orgânicos, tá? Então não confundam, tem que prestar atenção nisso também. E aí, se o produto tem menos do que 70% de ingredientes orgânicos, a gente não pode fazer nenhuma expressão, nenhuma chamada relativa a isso. Então, não posso fazer nenhuma menção de orgânico, não posso chamar de produto orgânico, nem com ingrediente orgânico, não vai ter o selo, nada disso se tiver menos do que 70%. Voltando lá no exemplo, se eu tenho um produto que é açúcar, banana e aveia e só minha banana é orgânica, eu não vou poder fazer nenhuma menção a isso. Eu posso colocar na lista de ingredientes, né? Claro, banana orgânica, mas não vou poder chamar de produto orgânico, não vou ter selo, nada disso. Ah, tá, tem uma lista de produtos não orgânicos que você pode adicionar sem descaracterizar o produto como orgânico. Tem várias listas, na verdade. Tem os sanitizantes que você pode usar para limpar uma empresa que é certificada. Tem vários detalhes, mas é o que eu falei. A gente vai se apegar aqui à rotulagem, porque senão, né, 3 meses de live sobre orgânico. Ela mandou um exemplo. Eu tenho um produto que tem polidestrose. A polidestrose não está permitida pela lista dos orgânicos. Ah, então eu não sabia disso, da polidestrose exatamente. Mas mesmo que... Calma. Para você ter um produto orgânico, você pode usar tipo uma polidestrose orgânica, mas você, nem que ela seja o seu único ingrediente não orgânico, você não pode chamar ela de, tipo assim, se 70% dos seus ingredientes são orgânicos, mas tem uma polidestrose lá que não é orgânica, aí tipo não importa que tem 70%, você não pode chamar de orgânico, de produto com ingrediente orgânico, é isso? Eu não sabia dessa informação, não. Onde está escrito isso? Me manda a legislação aqui no chat, por favor. E aí, aqui no parágrafo único, depois que ele diz que se tiver menos de 70% nada feito, ele diz que água e sal adicionados não devem ser incluídos no cálculo do percentual de ingredientes orgânicos. Então, essa informação sobre água e sal também está aqui na legislação. A Mila falou que esse produto dela tem 72% de orgânicos, mas porque tem uma polidestrose não orgânica, não pode ser orgânico. É isso? Manda aí onde está escrito isso que a gente já olha agora. Que essa informação eu realmente não tinha. Eu não sabia que tinha uma lista negativa de coisas que descaracterizam o seu produto como orgânico, mesmo que você atinja esse percentual. Nunca tinha ouvido falar disso. Ela falou, a não ser que tenha uma polidestrose orgânica, mas é caríssima. Normalmente os orgânicos, eles são mais caros mesmo, né? Então, Mila, manda aí pra gente a lista, que eu realmente não sabia. E agora eu quero saber e a gente já coloca aqui na live, que eu já... Não sei se vai dar tempo na real, mas já abro ela aqui e a gente já olha, tá? E aí a gente tem aqui também, nessa mesma legislação, logo depois que ele fala do mercado interno, ele trata dos produtos exclusivos para exportação. Mas aí, gente, não tem segredo, é mais ou menos como tudo que você vai exportar, né? Você tem que seguir as legislações do país onde ele vai ser comercializado. Então, se eu vou exportar um orgânico para os Estados Unidos, não importa se ele é orgânico aqui, ele tem que ser orgânico para as legislações lá dos Estados Unidos, tá? E aí, se essas legislações são diferentes daqui do Brasil, então, por exemplo, vou até pegar o exemplo da Mila aqui. O produto dela é 72% orgânico, 72% de ingredientes orgânicos, mas ela tá dizendo aqui porque como tem uma polidestrose não orgânica, ela não pode rotular como orgânico aqui no Brasil, tá? Talvez esse produto dela seja orgânico lá nos Estados Unidos. Não sei, tá, gente? Não sei as legislações de orgânicos dos Estados Unidos, estou apenas dando um exemplo. Mas vamos supor que porque tem 72% de ingredientes orgânicos, ele seja considerado orgânico lá nos Estados Unidos e ela vai exportar dessa forma. Não tem problema, tá? Só que o que vai acontecer, ó? Nos casos de produtos destinados exclusivamente para exportação, em que o atendimento de exigências do país importador, ou seja, lá dos Estados Unidos, implique a utilização de produtos ou processos proibidos na regulamentação brasileira, que é exatamente o caso da Mila,
seus rótulos deverão conter produto exclusivo para exportação. Então, ela ia ter que deixar bem claro no produto dela que ele é exclusivo para exportação e por isso que ele está rotulado como orgânico. Mas é só para exportação. E aí, ela não pode comercializar aqui, né? E aí, o produto não poderá receber o selo do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica, claro, porque ele não está, né, conforme o Sistema Brasileiro de Conformidade Orgânica. Então, ele não vai ter selo, ele não vai ter nada. E aí, ela pode exportar como orgânico, mas ela não pode comercializar aqui e tem que escrever produto exclusivo para exportação. A Carol falou, mas só pode chamar de orgânico se tiver 95%, não é isso? Na verdade, é mais do que 95%, tá, Carol? Não é nem só 95%, é mais. Se o produto tem só 72%, não pode ser chamado de orgânico. Ele não pode ser chamado de orgânico, realmente. Mas se ele tem entre 70% e 95%, ele pode ser chamado de produto com ingrediente orgânico. Então, isso sim. E é isso que ela tá dizendo que não deu certo. Que por mais que o produto dela tenha 72% de ingredientes orgânicos, o que tá dentro aqui da Instrução Normativa 19, ela não pôde rotular como produto com ingredientes orgânicos porque tinha ali uma polidestrose não orgânica. Foi isso que ela disse. E aí a gente tá esperando a lista para ver se eu consigo ainda aqui nessa live falar sobre isso. E aqui na seção 3 do mesmo capítulo, da mesma instrução normativa, que é a 19, tem a rotulagem de produtos importados. Então, como se fosse o contrário, né? É um produto lá americano, lá dos Estados Unidos, e eu estou importando para comercializar aqui no Brasil. Então, nos casos de importação de produtos controlados por organismos credenciados no Brasil, ou por acordo de equivalência, os rótulos dos produtos deverão conter o selo do Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade Orgânica. Então, se tiver tudo certo, se bater, se tiver uma equivalência, ou se ele for certificado aqui no Brasil na hora da importação, eu tenho que colocar o selo do Sistema Brasileiro de Conformidade Orgânica, que eu mostrei que é esse selinho que a gente sempre vê. Então, mesmo produtos importados, quando eles chegam aqui, se eles são orgânicos, se eu vou comercializar ele como orgânico, eu tenho que ter esse selinho, tá? E claro, né, que só vai ter esse selo e só vai ter uma equivalência se ele for cultivado, tratado, produzido, comercializado, tudo de acordo com as normas aqui do Brasil, tá? Então, é o mesmo caso, não importa se ele é orgânico lá nos Estados Unidos. Se ele chega aqui e ele não é considerado orgânico para os padrões brasileiros, a gente não vai comercializar ele como orgânico. Agora, se ele for sim orgânico aqui também, aí a gente tem que pôr o selinho, certo? Então, agora vamos avaliar os produtos que eu tenho aqui. Então, o primeiro, gente, é uma aveia orgânica e ela é só aveia. Eu vou confessar uma coisa pra vocês, nenhum desses produtos que eu tenho aqui eu tenho porque é orgânico, tá? Eu não sou essa pessoa que, tipo, consumo orgânico, que prefiro orgânico, que vou atrás do orgânico, nada disso. É claro que eu prefiro os orgânicos, não tem por que você não preferir os orgânicos, mas não é o que me faz decidir na hora da compra, a não ser que ele esteja com um preço muito similar ou igual, ou mais barato, quando tem umas promoções de orgânicos, aí sim, mas eu normalmente não sou a pessoa que paga mais caro pelo orgânico, tá? Todo mundo deveria fazer isso? Todo mundo deveria fazer isso, ninguém devia estar consumindo agrotóxicos e afim, mas eu confesso que eu não faço isso, tá? Mas, por acaso, eu tinha 3 produtos orgânicos aqui para dar de exemplo. Então, vamos lá, eu vou virar a câmera para ficar mais fácil de vocês verem, para não ficar espelhado. Vamos virar, querida? Então, temos aqui essa aveia, que eu tampei a marca porque eu não sou obrigada. E aí, ela é só aveia, é uma aveia orgânica, então tá certinho, tá escrito aqui orgânico. Esse sem glúten não deveria estar escrito aqui, como a gente sabe, mas a gente vai ignorar todas as outras informações, tá bom? Então, tá escrito orgânico, tudo certo. Tem o selinho aqui, tá escrito certificação por auditoria. E aí, aqui a gente tem os ingredientes, que é só aveia em flocos, né? É permitido também, gente,
colocar o selo da certificadora que fez a auditoria, tá? A gente pode pôr. No caso aqui, eles não colocaram. Eles optaram por não colocar, mas pode pôr, não tem problema. Tem uma fibra também que tá dentro, então ela usou fibras orgânicas, ó, aqui foi onde teve, aqui ó, na aveia eles usaram só orgânico, como a gente viu ali. Aqui eles já usaram a derivação tanto de gênero quanto de singular, né, então ficou fibras orgânicas. Tem também aqui o selinho, certificação por auditoria, ó, aqui eles usaram o selinho colorido e aqui o selinho preto e branco, mas também foi por auditoria. E se a gente ver aqui a lista de ingredientes, ó, como é mais do que um, eles falaram farelo de trigo orgânico, farinha de trigo orgânica, enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar orgânico, cacau em pó orgânico, extrato de malte, aí colocaram um asterisco, sal, colocaram um asterisco, acidulante ácido cítrico com asterisco também, e aroma natural de baunilha com asterisco. E depois eles identificaram, logo depois, que o que tem o asterisco são ingredientes não orgânicos. Então, eles fizeram, assim, essa identificação. E aí, depois escreveram produto composto com mais de 95% dos ingredientes orgânicos. O que não precisava, né? A gente acabou de ver aqui na legislação que não precisa fazer esse aviso, mas, enfim, eles quiseram. E identificaram através de asterisco o que não era orgânico. Eles identificaram aqui também, ó, o sal como não orgânico. E a gente viu que sal adicionado não entra na conta, né? Mas tudo bem. E aqui eles usaram o selo da certificadora, que foi a IBD, que é uma das mais conhecidas. E aí aqui, por último, a gente tem um açúcar mascavo, que inclusive eu não faço ideia do porquê eu tenho esse produto aqui na minha casa, porque eu mal tenho açúcar, não uso açúcar assim pra adoçar absolutamente nada. Açúcar mascavo, então, mas enfim. Eles usaram a denominação de orgânico, colocaram aqui o selinho também. Eles foram por sistema participativo, então identificaram também tudo certinho. E aí aqui, ó, os ingredientes, apesar de ser um açúcar, ele não é só açúcar. Então, ele tem cana-de-açúcar orgânica, né, que na verdade seria o açúcar, e cal hidratado. E aí, eles colocaram entre parênteses não orgânico pro cal, então também tudo certo. E eles colocaram aqui na própria lista de ingredientes a porcentagem. Não precisa, né, gente? Inclusive, nem acho adequado colocar, mas enfim, eles colocaram. E aí, identificaram o que não era orgânico através de um parênteses escrito não orgânico. E aqui eles colocaram também, ó, produto ecológico Ecovida, certificação participativa. Então, eles também colocaram quem certificou. Gente, acho que o que eu queria falar e mostrar era isso. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui rapidão. A gente tem 10 minutinhos de live. Deixa eu ver se eu consigo abrir esse link que a Mila mandou pra gente ver essa questão dos produtos listados como lista negativa, digamos assim, dos orgânicos. Não encontrou. Deixa eu ver se eu consigo achar por aqui. Ela mandou aqui que é a lista de aditivos permitidos para orgânicos. Ah, achei aqui, ó. Lá no apêndice 5 que ela mandou, aditivos alimentares, auxiliares de tecnologia e ingredientes de origem agrícola não certificados permitidos no processamento de alimentos orgânicos. Bom, enfim, gente, tem bastante coisa aqui, eu vou precisar ler com calma, então não vou ficar ocupando o tempo de vocês para ler um negócio, né? A Hannah falou que tem aqui, essa lista de aditivos tá mas é em outra instrução normativa 18, né? Porque a 18 de 2014 que eu citei aqui fala só sobre o selo. Ela falou que tem uma lista positiva, sim, é o que eu tava falando. O João falou, instrução normativa 18 de 2009, desculpa. Tem listas positivas, gente, tem sanitizantes que você pode usar, tem os aditivos que você pode usar, então realmente essas listas existem, mas é o que eu falei aqui, que a gente ia se atentar à rotulagem, porque enfim, aqui é um Instagram sobre rotulagem, a gente ia ver rotulagem de orgânicos,
Mas tem muita coisa sobre orgânico, gente, muita coisa. É desde a hora que vai plantar, preparar a terra, até a forma de comercializar, de expor esses produtos nos locais de comercialização, tá? Então é realmente uma coisa bem complexa e é até por isso que algumas lives anteriores, a hora que a gente estava falando dessa, acho que até na última que eu fiz sexta-feira, que a gente estava falando das alegações de vegetariano e tal, alguém, que agora, desculpa, eu não vou lembrar o nome, falou assim que essa certificação, essa regulamentação de produtos vegetarianos, veganos, tinha que ser similar à de orgânicos. E é exatamente isso, eu concordo. Porque a regulamentação de orgânicos vem lá desde a hora que vai preparar a matéria-prima, que vai, tipo, cuidar do boi, que vai tirar o leite, que vai cuidar do plantio de alguma matéria orgânica, até o fim do ciclo, até a hora que ele é exposto no supermercado. Então, as legislações sobre orgânicos, elas abrangem tudo isso, tá? No Vida de Rotulagem tem aula sobre orgânicos, onde eu foco muito mais em rotulagem do que no restante, mas, gente, eu tenho um e-book de orgânicos, e lá no e-book eu falo sobre tudo, toda a cadeia de orgânicos, tá? Então, a Hannah falou, são 2 instruções normativas 18. Não, eu falei só pra não confundir, porque a instrução normativa 18 de 2014 é a do selo, e aí o João mandou aqui que a instrução normativa 18 de 2009 é essa onde tem a lista positiva dos aditivos. Tá bom, gente? Mas então é isso. Sobre rotulagem, eu falei tudo aqui que tinha pra falar, mas pra saber se o seu produto é orgânico ou não, tem realmente muita coisa aí pra ver. E principalmente isso precisa ser certificado, seja pelo sistema participativo ou por auditoria, para você poder rotular esse produto como orgânico, tá? Então não é simples assim, vou ali comprar uma matéria-prima orgânica e reembalar e pronto, ele é orgânico, porque sim. Não é assim, até quando você está comprando uma matéria-prima orgânica, você que vai reembalar, que vai manusear, que vai comercializar tudo isso, precisa ser certificado também, tá? E aí, se a gente entrar nessa parte de certificação, é mais uma semana de live, mas assim, você pode ser certificado, tipo, por entrar na certificação do cara que tá te fornecendo a matéria-prima, ou então se eu tenho uma certificação e eu vou terceirizar, essa pessoa terceirizada, ela pode entrar na minha certificação, ela não precisa ter uma dela específica, mas aí são outros 500, mas tá tudo isso lá nas legislações, então a gente precisa sempre ir atrás da informação, saber onde procurar, conversar com profissionais, a troca que a gente teve aqui hoje foi super legal, vocês me passaram bastante informação também. Não fui só eu que fiquei aqui falando, eu sempre aprendo com vocês, eu sempre falo isso. É por isso que eu tô tão empolgada com as lives, por isso que eu falei que eu vou fazer mais 2 semanas de live e fiquei muito feliz que vocês toparam também. Porque é isso, eu sempre aprendo com vocês, a gente sempre tem uma troca muito legal. Eu acho que todo mundo aqui, talvez não todo mundo, mas eu acho que vocês sabem que eu abri esse Instagram aqui lá no comecinho porque eu queria encontrar outros profissionais de rotulagem para conversar, para trocar ideia, e eu fico muito feliz de realmente conseguir fazer isso aqui. Tem gente muito legal aqui que também me ensina muito, então é uma troca muito, muito, muito legal. É isso, gente. Obrigada a todo mundo que estava aqui mais uma vez, e amanhã a gente se vê aqui às 8 de novo, tá bom? Beijão, gente! Boa segunda, boa semana para vocês. Até amanhã!